O rei Midas. Há muitos e muitos anos, existiam no Olimpo dois lindos deuses. Pan, flautista excepcional, e Apolo, seu antagonista igualmente hábil com a lira. Os dois viviam em eterna disputa para ver quem era o melhor. Assim, passavam os anos sem que houvesse um vencedor. Era preciso, pois, acabar com este estranho duelo. De comum acordo, decidiram nomear um juiz, de cujo parecer inquestionável seria dado a vitória a um ou a outro. A escolha do rei recaiu inevitavelmente sobre o único homem da terra de cuja incorruptibilidade e sabedoria eram mesmo proverbiais. Seu nome era Rei Midas, soberano da Forígia. Tudo acertado, os dois deuses se materializaram e exibiram-se um de cada vez para a delícia dos ouvidos do rei. Quando foi a vez de Pan, Apolo aproximou-se do rei e sussurrou: Se não quiser se arrepender, meu caro rei, terá que votar em mim. Mas o belo Apolo não levou em conta que um mito não se constrói sobre o nada. O rei Midas era realmente um homem justo. Na minha opinião, Pan é o melhor. Viva! Grande foi a alegria de Pan, que regressou imediatamente ao Monte Olimpo. Entretanto, Apolo, tomado pela ira, arquitetava uma vingança. Ele vai me pagar caro, aquele incompetente. E depois de muito pensar, teve finalmente uma ideia. Que as orelhas de Midas se transformem nas orelhas de um burro, peludas e pontudas. Mas que diabo? Pelos deuses, aqui sem dúvida tem o dedo de Apolo. Era uma coisa terrível. Aquelas estranhas orelhas lhe davam um aspecto grotesco. Quanto mais procurasse escondê-las, mais elas apareciam. Se comentasse com alguém, todos logo viriam a saber em pouco tempo e certamente o teriam ridicularizado. Então, o rei Midas decidiu fingir-se de doente para justificar a sua ausência em público. E um médico logo apareceu. Deixai-me examinar-vos, Alteza, a fim de que eu possa curar vosso mal. Em resposta, o rei replicou esbravejando. Fora daqui! Mas insistindo, falou. Majestade, estou certo de que, se vos mostrar o diamante que eu trouxe, vos sentireis melhor. Saia daqui, insolente! Foi então a vez do barbeiro da corte. Majestade, estou aqui porque fui convocado por vós. Devo cortar-vos os cabelos, lembrais? Quanto mais a cólera aumentava, mais sentia que as orelhas esticavam. Não podia permitir que descobrissem seu segredo. Raça de insolentes, fora daqui! Mas o que estava acontecendo com o rei? Todos estavam seriamente preocupados. Ninguém jamais o vira assim transtornado. Sabia que não poderia manter por muito tempo aquela coisa escondida. Foi então que resolveu usar um estratagema para resguardar o seu reino. Quem de vós estava falando de mim de maneira suspeita? Eu, majestade. Guardas, levem imediatamente este subversivo para a cela. Como ficou severo. O que foi feito daquele gentil e sábio rei Midas? Daquele dia em diante, o capacete tornou-se parte inseparável de sua indumentária. Passou a usá-lo quando dormia e quando comia. E quem ousasse referir-se à estranha moda era imediatamente preso. Depois de algum tempo, concedeu ao médico uma audiência. Alteza, vós com toda certeza deveis estar doente. Deixai-me curar-vos. A sua esperança de que eu morra mais cedo é infundada, meu caro doutor. Guardas! Assim, também o médico acabou na cadeia. O tempo passou, desde o dia em que apareceram aquelas ridículas orelhas e do momento em que nunca mais tiraram o capacete, seus cabelos cresceram desmesuradamente, até cobrir-lhe os ombros e parte das costas. Quando algum soberano vizinho vinha fazer-lhe uma visita, retirava-se indignado pelo aspecto grotesco do sábio rei Midas. Enquanto isso, os súditos, passado o choque inicial, começavam a rir dele. A situação, portanto, ficara insustentável.
Era preciso uma ação que atenuasse as vozes correntes sobre a sanidade mental do rei. Então, decidiu convocar seu barbeiro. Isso causou muita curiosidade, tanto na corte como entre seus súditos. As mãos do barbeiro tremiam ao completar seu trabalho. De fato, era o primeiro homem que vira o rei sem um capacete. Não resistindo diante de tal visão, procurou fugir. Escute bem, rapaz. Saindo deste palácio, se disser uma só palavra do que viu, mandarei cortar sua cabeça. Ah, não, majestade, tem piedade de um pobre homem. Eu não direi nada. Papai, minha vida, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, que coisa... Quando o barbeiro saiu do palácio real, foi cercado por uma multidão de curiosos que se formou para saber das novidades. Ainda que fosse um sacrifício, o jovem não pronunciou nenhuma sílaba. Foi-lhe muito difícil não poder gritar a verdade. Assim, abrindo caminho, fugiu daquele lugar. Na cabeça ainda lhe martelavam as perguntas dos seus concidadãos, que queriam saber sobre o estado de saúde do rei. Tinha a impressão que ia enlouquecer. Então continuou a correr, até que chegou a um descampado, no centro do qual havia um buraco profundo. O rei Midas tem orelhas de burro. 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 Pouco tempo depois, de um monte de capim próximo, surgiu tímida uma plantinha. Simultaneamente, soprou uma leve brisa que fez ondular docemente a copa das árvores próximas. Aquele ondular começou a produzir um lamento, que no começo era incompreensível, depois cada vez mais nítido. O rei Midas tem orelhas de burro. O bosque inteiro, por fim, repetia aquela frase. O rei Midas tem orelhas de burro. Durante a noite, a brisa virou o vento. Logo, aquele lamento tornou-se audível até na cidade e, naturalmente, também chegou ao palácio. O rei Midas tem orelhas de burro. O rei Midas tem orelhas de burro. O rei Midas, sobressaltado, teve que ouvir o que jamais pensava em ouvir. Todas as árvores ondulando sob o impulso do vento repetiam aquela frase. O rei Midas tem orelhas de burro. Agora toda a cidade sabia do segredo do rei. Então percebeu que fora uma loucura pensar que poderia esconder a verdade. Assim, tomou a decisão mais sábia. Meus fiéis súditos, ofendi a vossa confiança, silenciando-vos a verdade. Pronunciando estas palavras, tirou o capacete. Eis aqui o meu segredo. Agora podeis eleger outro soberano que espero seja mais agradável do que eu. Mas naquele momento, ouviu-se uma voz que vinha do alto. Não, Midas, você não pode renunciar. Zeus, rei dos deuses, mostrou-se em toda a sua força. Ouçam, vosso rei sofreu esta transformação apenas por não ter se dobrado à vontade de um falso, comportando-se como um homem justo e sábio que sempre foi. Se errou calando a sua expiação, o fez pelo temor de perder a estima de seu povo que tanto ama. Voltaste ao estado normal, Alteza. Voltaste a ser o nosso rei. Vos suplico, libertai logo as pessoas que haveis aprisionado. Ninguém fará mal ao seu soberano. Finalmente o pesadelo terminara. Podia mostrar-se para o seu povo sem medo. E agora em diante vos direi sempre a verdade. E também vós devereis agir assim, porque nada se sustenta sobre a mentira.